cumprimentando aqueles que me acompanham. Hoje, eminentemente, eu me disponho, a partir de algumas leituras que fiz em detrimento do doutorado, a conversar um pouquinho com vocês com o que a psicanálise vai chamar de manifestações corriqueiras de natureza humana. O que são as manifestações corriqueiras de natureza humana? Pasmem, é aquilo que a gente chama de fofoca, de inveja, de gente vampírica, porque a impressão que a gente tem é que, em alguns casos, conversando com algumas pessoas, 5 minutos, que a sua energia vital foi sugada, foi tragada, pelo aquele sujeito, o que a gente vai chamar de fenômeno da vampirização, e outras manifestações, que, segundo as leituras, aos poucos, com a nossa evolução, nós deveríamos ir superando, ou seja, seriam atitudes que não combinariam mais com o processo evolutivo, da espécie humana, na sua travessia de ser e estar, sujeito biológico, sujeito psíquico e sujeito social, Mas a gente vê que mesmo a pandemia não impediu, os vampiros de plantão, mesmo a pandemia não impediu e nem incomodou, os fofoqueiros de plantão. A pandemia não conseguiu travar, aqueles que cobiçam, porque viram uma espécie de cobiçam, vampirizam, hospedam em si, uma condição parasitária, no sentido de ter o que o outro tem ou de ser o que o outro é. E aí, esses sujeitos, numa forma de lidar com seu recalque, eles começam a difamar, a desconstruir o trabalho daquele que, com sangue e suor, como diria minha afinada avó, foi se fazendo e fazendo seu percurso. Há um texto da professora Marta Medeiros que se chama Das Vampirizações. Procurem no Google. Esse texto trata justamente disso, Ele diz o seguinte: não há vampiros só na Transilvânia. E os vampiros não foram embora, eles continuam por aí, Vampiro, segundo a escritora Marta Medeiros, é todo e qualquer sujeito que, muito confortável, porque ele está numa situação cômoda, ele começa de maneira escarapachada a atacar o outro que conseguiu constituir algo que ele deseja, constituir algo que ele cobiça. Então vejam só, que mesmo o processo pandêmico, ou diante da pandemia, a gente, ainda vive, o fenômeno da vampirização. Pessoas que nada fazem, pessoas que não produzem praticamente nada, pessoas que são olheiros ou olheiras de plantão, e estão, pelo tédio, acredito eu, de não fazer nada, colados ou coladas para trabalharem com o que eu chamo de usurpação da vida do outro, E vocês devem lembrar da novela Usurpadora. O que é usurpar? Usurpar é tirar do outro sem o direito conferido. Você vai lá e tira do outro. E se você não tira, você torce com a sua condição vital que as coisas deem errado. O que é extremamente perverso. Então hoje, eu preciso dizer para vocês que nós falamos em evolução interior, nós falamos em cidadania planetária, nós falamos uma série de questões que envolvem a natureza humana e o seu processo de leitura de mundo na condição de ser melhor, na condição de fazer leituras de melhoramento das suas edições e das suas constituições de concepção, de ideologia, mas nós não superamos ainda, o recalque das dimensões
atitudinais que ainda, né, atravessam a maioria das pessoas. Porque, não sei se vocês observaram, mas aquelas que mais criticam, aquelas que estão com a língua afiada, ou elas têm duas dimensões, né? A dimensão de querer ser e estar o que não pode, e aí é mais fácil, né, mirar farpas, né? Ou a ideia de, né, já que não posso, vou destituir. Isto é um elemento que só faz mal, né, ao sujeito que cumpre esse ritual ridículo, né, de cobiçar, né, de ficar, com perdão da expressão, avarento dentro da condição da conquista do outro, né, de ficar sugando, né, informações ou elementos informacionais e distorcendo isso para aquilo que nós chamamos em senso comum de fofoca, né? Então a grande preocupação da gente hoje, vejam só, é mudar a nossa concepção de cuidado com o planeta, mas nós ainda temos uma camada enorme que nem a pandemia conseguiu segurar, né? Elas caem dos muros, elas caem das árvores, né? Elas caem da porta, se abre a porta, elas caem lá de dentro, né? Elas sabem quem chegou, a hora que chegou, se tinha nome, se tinha sobrenome, porque mesmo antes de você conversar, né, com o sujeito já teve que dar uma entrevista prévia a essa, né, assombração, né, que ainda não evoluiu. Então, o nosso grande desafio hoje, né, e eu queria fazer esse videozinho rápido, porque achei extremamente interessante, né, é lidar com as vampirizações de gente que não tomou Simancol, né, não tomaram Simancol. Aí a gente rala, aí a gente não almoça e toca direto lendo livros 13, 14 horas por dia, e você ainda tem que achar engraçado, né, a situação ridícula de quem nada faz, né, e que se acha no direito de apontar o dedo para o outro, né. Isso começa a nos dar um cansaço, isso começa a nos dar náusea, né, e a vontade que a gente tem é de dizer, vá tomar, né, um chá de Simancol. A vontade que a gente tem de dizer. Então, hoje, lendo alguns elementos da psicanálise, eu fiquei pensando justamente nisso. O quanto nós temos que superar elementos simplistas que ainda nos cercam. A pandemia não conseguiu segurar o vampiro, ou a vampira. Ela continua querendo sondar a vida do outro. Ela continua querendo usurpar o que é do outro. Mas você vai ver, ela dorme até as 10, a bandida, né? Você vai ver, ela não trabalha. Ela não trabalha porque ela diz, é muito complicado. Sabe por quê? Porque trabalhar tem que levantar cedo. Ela não lê nada. Ela não lê nada a ponto de não saber quem são os padrinhos que estão na certidão de nascimento. Porque ela nunca leu nem a certidão de nascimento. Então vejam como o processo de infantilidade, de imaturidade, de natureza evangélica e espiritual, transcendente, holística, do humano é pobre. É pobre. Nós continuamos com um bando de zumbis que nem a pandemia conseguiu segurar. Eles estão caindo do muro, caindo da frente da casa, caindo né? Porque eles querem saber o que está acontecendo, que eles não podem perder, né? E acham que a gente tem sorte. Né? Porque tu é um sortudo. Sortudo o quê, minha querida? Né? A gente rala 25 horas por dia, não são 24, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é, comecem a usar colar de alho, peguem suas estacas, usem seus crucifixos, se banhem de água benta, porque a pandemia não deu conta, né, dos vampiros. Quem sabe os leve. Bom, mas se são imortais já estão mortos, então não sei o que vai acontecer, né? Mas que existem vampiros nos rondando, existem sim. Isto dizia Marta Medeiros, né? Eu achei que era uma crônica apenas, né, interessante de leitura, mas a psicanálise sustenta que nós não superamos o recalque de ver o outro bem, né? Eu como, né,
torço pelo sucesso dos outros, independentemente deles torcerem pelo meu, né? Eu estou bem e cito Mário Quintana, para encerrar. E aqueles que andam a atravancar meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Um abraço grande e fiquem bem.